Em meados do século XIX, a Europa estava mergulhada num caos social pós-revolução. Muitos jovens na rua sem ter o que fazer, e aquilo doía o coração de Dom Bosco, porque eles estavam ofendendo a Deus. Então ele criou o oratório e começou a atrair os jovens para participar desse oratório. Porém, eles estavam com fome, a única maneira de poder conquistá-los era dando comida a eles. Então ele fazia campanhas de arrecadação na cidade de Turim para poder saciar a fome daqueles jovens. E ele prometera que todos aqueles que participassem da festa de todos os santos, depois ele daria castanhas. O ecônomo foi comprar as castanhas e só deu para 2 quilos o dinheiro que eles tinham. A mãe de Dom Bosco, então, mandou avisar Dom Bosco para, não prometa o que não pode cumprir. Mas Dom Bosco acreditava naquele que fez a multiplicação dos pães. E depois da celebração, foi dar às crianças aquelas 2 quilos, se multiplicou e deu para todos os jovens comerem. Essa é a fé de um homem que acredita, né, em Jesus Cristo. Mesmo diante de todas as, digamos assim, as possibilidades humanas, ele acredita que Jesus pode multiplicar os pães. Né? Isso foi um milagre. Parecido com o milagre de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15, onde Jesus, né, querendo um pouco de privacidade, um pouco de silêncio, vai para a montanha, ele e os seus apóstolos, seus discípulos mais chegados. Chegando lá, a multidão a seguir. Né? E ali ficou pregando ali por 3 dias. Aquele povo já estava com muita fome. Então Jesus, né, fala para Jesus, Filipe fala para Jesus, nós temos que dar comida para esse povo, está acabando a comida, o que vamos fazer? Jesus, para provar a fé de Filipe, fala, dai vós mesmos de comer. Mas pensa, eles estão lá no meio do deserto. Ainda que eles tivessem esses 200 denários, né, para comprar esses pães, ainda assim tem a questão da logística, onde eles iam comprar aqueles pães. Jesus estava provando a fé de Filipe. Veja, não se trata de uma tentação, se trata de uma provação quando vem de Deus. É claro que, por vezes, Deus permite tentações, mas de Deus sempre vem a provação. A fé de Filipe foi provada. E ali estava também André. E André falou, não, tem um menino aí que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes? Veja, a cevada que era uma ração que se dava para os animais. Significa que a cevada era o alimento para os homens carnais. Ao mesmo tempo, os peixes, né, significava a autoridade real e sacerdotal de Jesus. Então, quando mistura os dois, não deve ser agradável comer pão de cevada, né? Não deve ser muito agradável. Mas veja, os homens carnais se alimentam das coisas do mundo, enquanto Jesus, né, que tem essa autoridade real e sacerdotal, né, faz essa mistura. Como é agradável você comer um peixe ali no meio do pão, né? E é isso que Jesus vem fazer. Interessante que aqui Jesus pega o pão e ora, ele reza, ele pede para Deus, porque estava ali diante de milhares de pessoas. Mas por que Jesus aqui ele reza e pede para Deus, e quando acontecia milagres, né, talvez até maiores ainda que esse, de curas, ele não rezava? Porque aqui ele quer nos dar o exemplo de que nós dependemos de Deus, de que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer em oração. E não importa o quão impossível possa parecer. Talvez é impossível para nós algo que nós não precisamos, ou que nós estamos pedindo de uma forma errada. E talvez mesmo o que nós estamos pedindo é a coisa certa. E no tempo de Deus vai acontecer. Jesus nos leva hoje a caminhar nesse deserto. A caminhar nesse deserto onde humanamente tudo é impossível. Talvez fosse providencial que Jesus fizesse esse milagre lá no meio do nada, onde era impossível dizer, não, olha, está vindo um caminhão de pão ali, vai dar... Não. Interessante que Jesus não cria do nada, ele pega a matéria que existe. Como se Jesus dissesse, eu pego você, que é feito de cevada, para transformá-lo em peixe, para transformá-lo agradável a Deus. Deus te abençoe.